Depois dessa purificação que durou 3 semanas, o Pai se revelou a ela. Ela não viu o Pai como ela via o anjo, mas ela sentiu que a presença do Pai, sabia que era o Pai a fez sentir o seu coração. Deus Pai disse: eu sou o teu Pai. Ele disse isso muito lentamente, esperou um pouco e disse: tu és a minha filha. Tu és amada por mim. Tu és a minha semente. Quando Deus assim falou, foi como se Vassula tivesse há muito tempo com amnésia e de repente começasse a se lembrar, a sentir e a ouvir a voz do Pai e a recordar que era seu Pai. A seguir, Deus Pai disse a ela: por que meus filhos me esqueceram, Vassula? Por que eles me abandonaram? Será que eu mereço isso? O que me chamou a atenção foi a simplicidade do Pai e a ternura de sua voz. Isso foi surpresa para mim, porque quando pensava em Deus, pensava em alguém distante, muito grande, muito severo. Tinha uma ideia errada de Deus, como muitos têm hoje. Entretanto, quando eu ouvi a sua voz, fiquei surpreendida com a sua gentileza, com o tom paterno que ele tinha e senti o seu imenso amor. Neste momento, eu me senti completamente em paz e alegre, porque Deus é alegria, e todo o medo desapareceu. Foi como se o conhecesse em toda a minha vida e eu me senti tão à vontade na sua presença que senti que poderia correr para ele e me atirar em seus braços, como uma criancinha diante de seu pai. Deus Pai me fez perceber que eu pertencia só a Ele e a mais ninguém, nem mesmo ao meu Pai na terra, pois Ele é o Criador e é meu Pai, antes do meu Pai na terra. Foi assim que eu me senti. Por outro lado, também senti sua ternura, seu amor, seu jeito paternal. Tudo isso ao mesmo tempo, em poucos segundos. As palavras do Pai entraram em mim tão profundamente que eu não tive a menor dúvida de que a vida inteira tinha feito tudo errado e havia ignorado a quem eu pertencia. Deus Pai disse-me: gostaria que você rezasse o Pai Nosso para mim. Queria ouvir essa oração dirigida a mim. Vassula rezou o Pai Nosso. Era a única oração que ela se lembrava do tempo de criança, quando ela estudou no colégio de freiras, um colégio cristão, lá no Egito. Então, ela rezou, mas no final o Pai disse: não está bom, Vassula, reze novamente. Ela tinha rezado muito rapidamente. Vassula rezou novamente e no final o Pai ainda disse: não está bom, Vassula. Vassula estava muito agitada. Vassula então foi rezando e sempre o Pai dizendo: não está bom, Vassula. Isso aí começou às 9 horas da manhã. E o Pai sempre pedindo para ela repetir. Chegou um momento que ela pensou: será que o Pai está querendo que eu recupere todos os Pai Nossos que eu não rezei na minha vida? Mas não era isso. Somente no final do dia, lá pelas 10 horas da noite, é que ela compreendeu. Quando ela começou a rezar mesmo, ela já estava sentindo a presença do Pai, porque o Pai ficou o dia todo com ela. Então ela já estava sentindo a presença do Pai, sabia que o Pai estava ali ouvindo. E ela começou a rezar com o coração, pensando em cada palavra que dizia, é que o Pai disse: está bom, Vassula, agora está bom. Reze sempre assim.
Vassula diz: quando nós rezarmos o Pai Nosso, não deveremos rezar apressadamente. Devemos rezá-lo sabendo que Ele está aqui diante de nós e que Ele tem ouvidos para ouvir-nos, que Ele tem um coração e que esse coração pode ser tocado. Ele é um Deus vivo e nos ouve quando abrimos a boca para o chamar. Ele gosta de ouvir nossa voz. O pai vem novamente e diz a Vassula: Vassula, gostaria que você fosse íntima de mim. Aproxima-te de mim e fale comigo como uma criança fala com seu pai. Seja íntimo de mim. Não faça orações complicadas que nunca chegarão a mim, orações que saem só dos lábios. Fale comigo com simplicidade e com o coração. Mas nunca te esqueças de que eu sou santo. O pai quis ensinar duas coisas a ela: a intimidade e o temor de Deus. Temor de Deus não quer dizer ter medo de Deus, mas respeitá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Mais tarde o pai volta e diz: Vassula, você me ama? E ela disse: sim, eu vos amo. Mas o pai sabia que ela não a amava ainda como ele queria que ela o amasse. Mas mesmo assim não disse: não, você não me ama. Apenas disse com amor: ama-me mais, Vassula. Depois o pai volta novamente e diz: mas para você me amar, Vassula, você deve se aproximar de mim. Você não pode ficar aí longe. Chega mais perto de mim para me conhecer. E quando então você me conhecer, você vai me amar. Vassula diz: nós não podemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente, que é o primeiro mandamento, a não ser quando nos aproximamos de Deus e procuramos conhecê-lo. Por isso Deus pediu-me que, antes de mais nada, viesse a Ele e o amasse intimamente. Ele disse-me imediatamente que, se eu não me tornasse íntima com Ele, nunca aprenderia a amá-lo. O Pai é paterníssimo, terníssimo e cheio de calor. Sua voz é terníssima, cheia de amor. O som de sua voz me fazia lembrar a de um pai de família falando a seus filhos. Ele é terno, meigo, sensível, cheio de compaixão, sempre pronto a perdoar. Um Deus completamente diferente do que eu conhecia, pois para mim Deus era um ser muito distante, inacessível e sempre pronto para castigar. Nós perdemos totalmente a imagem de nosso Pai do céu. Parece que o mundo esqueceu que tem um Pai no céu, que nos ama com um amor muito grande. Esqueceram Deus. Outros intelectualizaram Deus. Eles leem Deus impresso no papel, a palavra Deus, mas eles não têm uma ideia real de Deus como Pai, como uma pessoa divina, que tem ouvidos e olhos e nos vê e tem um coração que pode ser tocado através das palavras que dizemos a Ele e também por nosso comportamento. Esta é a questão. Falta uma aproximação mais íntima com Deus, uma experiência com Deus. Na minha vida, eu já ouvira falar milhares de vezes e de vezes sobre Deus. Lera sobre Deus, mas durante esses dias eu pude saboreá-lo na sua doçura. As pessoas construíram uma imagem de Deus severo por causa de sua justiça.
Por causa dessa justiça divina, as pessoas têm uma imagem de um Deus diferente e não se dão conta de que podem se aproximar de Deus de uma maneira íntima. As pessoas não sabem disso porque nunca provaram a sua doçura. Se elas não experimentarem a bondade do Senhor e não encontrarem-se com Deus, elas nunca serão capazes de progredir no seu amor por Ele. Gostaria tanto de vos fazer compreender como é o verdadeiro Deus, o Deus íntimo, o Pai. Um Pai inteiramente próximo de nós e que nos ama. Intimidade, simplicidade, paciência e ternura, fidelidade, misericórdia e amor infinito são o retrato do Pai nosso que está nos céus. Mais tarde, Jesus descreve o Pai. Ele disse: meu Pai é rei, porém tão materno. Ele é juiz, porém tão terno e amoroso. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, todo onipotente e poderoso, porém tão manso. Essa foi a descrição do nosso Pai do céu, feita por Jesus, onde Ele revela a imagem de Deus Pai. Deus Pai ficou com Batsula 2 semanas.